Pessoal, quero falar com vocês o seguinte. É muito importante que vocês façam o relatório de pesquisa, porque esse documento aí, vocês vão reunir neste texto, neste documento, tudo aquilo que vocês pesquisaram, né? E quando eu falo pesquisar, não é uma pesquisa solta, vocês vão fazer uma fundamentação de tudo aquilo que vocês pesquisaram. Então, o objetivo é que eu deixei vocês bem à vontade hoje, justamente para pesquisar sobre o máximo que puderem sobre Arduino, sobre os componentes, né? Pesquisar sobre os sensores, né? Circuitos já prontos e elaborados por alguém lá na internet, assistir bastante vídeos, né? Vídeos, eu até citei alguns vídeos legais que vocês podem chegar, tá? Então, a oportunidade de vocês conhecerem bem o Arduino, né? O Arduino, componentes, enfim, sensores, sobretudo que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, o nosso projeto vai usar um sensor de temperatura, né? Ele vai usar resistores, um potenciômetro, porque a gente vai ajustar a temperatura, vai utilizar um relé. O papel do relé é que esse relé ele vai ser controlado pelo Arduino, tá? Ele vai ligar ou desligar uma lâmpada. Como uma lâmpada é 110, 127 volts, o Arduino não vai conseguir ligá-lo diretamente. Então, por isso que é utilizado o relé. O relé vai funcionar como se fosse ali um interruptor, né, da lâmpada. Ou seja, a lâmpada vai estar ligada em 110, mas o relé vai atuar como um interruptor. E esse interruptor vai ser comandado pelo Arduino. Ou seja, o Arduino vai receber um sinal lá do sensor. Esse sinal ele vai ser emitido em forma de tensão, em forma de voltagem, né? Para quem não conhece muito de eletrônica, né, enfim, não é necessidade de conhecer tanto, quando a gente fala tensão ou voltagem, é a força elétrica ali que está saindo do pino da tomada para alimentar um dispositivo qualquer, como você liga uma geladeira, você liga uma torradeira, liga o espremedor de frutas, liga uma lâmpada, liga o liquidificador, ventilador, enfim, você liga na tomada, né? Enfim, ali na tomada tem o que a gente chama de tensão, e a tensão que a gente chama de tensão nominal que está saindo ali é 127 volts aproximadamente, pode ser variado de 110, de 105 até 140 volts, né? Mas em média é 127, 125, 127 volts. Então, como a gente não consegue ligar essa carga, a gente chama isso de carga, diretamente no Arduino, aí a gente usa um relé. Então, o relé ele tem essa propriedade de você ter uma tensão baixa, geralmente de 5 volts, que alimenta uma bobina, e essa bobina vai fazer um acionamento, né, interno de uns contatos lá, né, dos pinos, que vai então atuar como interruptor para ligar a lâmpada. Essa lâmpada, por sua vez, ela vai atuar como um dispositivo, claro, que vai aquecer ali a nossa chocadeira. Então, esse aquecimento vai ser controlado da seguinte forma: quando o interior da chocadeira tiver atingido um grau máximo de temperatura que pode ser atingido, porque vocês vão fazer essa pesquisa para saber qual a temperatura ideal para chocar um ovo, quanto tempo que deve ficar nessa temperatura, qual a variação máxima de temperatura, qual o mínimo, qual é o máximo, né? Que você vai controlar naqueles potenciômetros que eu falei, é como se fosse uma resistência, e essa resistência ela vai ser um resistor, né? Onde a resistência desse resistor ele vai promover uma maior ou menor passagem de corrente ali, tá? Aí quando a gente fala em corrente elétrica, lembra de uma água passando por um cano. A água passando pelo cano é o que a gente chama de fluxo, né, de corrente, analogamente aí a tensão, né, elétrica aí. Então, quando a gente está falando de corrente elétrica, é a corrente circulando. Então, quando você liga um ventilador,
a corrente passa a circular ali pelo motor do ventilador e aciona as paletas. Da mesma forma, a lâmpada. Quando você liga a lâmpada na tomada, liga o interruptor, vai passar um fluxo, né, de corrente ali, ó, ali no bulbo da lâmpada e vai aquecer a lâmpada. Então, esse sensor de temperatura ele vai estar na entrada analógica lá, em conjunto com o resistor e o potenciômetro, para que você ajuste ali, né? E dependendo da temperatura que tiver ali dentro da chocadeira eletrônica, é, ele vai, ele vai ter uma faixa de tensão na saída do pino lá desse sensor de temperatura. Provavelmente a gente deve usar uns transistores ali para aumentar, amplificar, né, a potência com que sai aquele sinal dali para ele poder acionar o relé. Nesse caso, quem vai fazer essa transação toda aí é o módulo do Arduino. Então, além do Arduino, a gente tem que comprar um módulozinho para que esse módulo, então, seja capaz de acionar um relé e o relé, então, acender a lâmpada, tá? Mas não é nada de muito difícil, não. A montagem do circuito vocês vão fazer lá no Tinkercad. Você vai simular todo o funcionamento lá no Tinkercad. Lembrando, o Paulino fez uma pergunta bem pertinente. A pergunta que o Paulino fez foi a seguinte: como que eu vou converter isso para Fahrenheit? Não, na verdade, você não precisa converter, porque o Arduino entende tensão, ele sabe o que está entrando ali no pino analógico. Tá? Aí, quando a gente estiver montando ele fisicamente, a gente vai, com o termômetro, né, vai medir ali a temperatura interna e vai regulando a tensão que corresponde àquela temperatura. Tá? Então, o Arduino não sabe se é Celsius, Fahrenheit, nada disso. É nós que vamos controlar isso. E aí a gente vai empiricamente, ó, experimentando os valores até chegar à faixa que a gente precisa. Eu quero que funcione a 40 graus, a 37 graus, a 39 graus, enfim. Então eu vou controlando aquele sensor até que eu consiga atingir no máximo a temperatura máxima que eu posso colocar ali para chocar o ovo. Beleza? Muito bem. Então esse conjunto todo, esse circuito eletrônico todo, vai ser testado e simulado no Tinkercad. Tá? Bom, aí outra dúvida que surgiu também é quanto à lâmpada, né? A lâmpada não é a lâmpada incandescente, é uma lâmpada halógena, tá? São princípios diferentes, porém análogos, ou seja, você não vai ver diferença muito gritante ali entre uma lâmpada incandescente e uma lâmpada halógena. Só que a lâmpada halógena é a mais moderna, não utiliza técnicas diferentes, entendeu? É mais econômica, tem um rendimento maior, tem um maior brilho, enfim. E as lâmpadas incandescentes foram proibidas, né? E não é vendida mais, não pode ser mais comercializada desde 2015. Então a lâmpada é halógena. Aí eu postei lá na plataforma, tá? Exemplos da lâmpada halógena, de lâmpadas halógenas, né? Então, e outras lâmpadas. Postei também um artigo ali mostrando a diferença entre a lâmpada halógena e uma lâmpada incandescente, lâmpada de LED, fluorescente, enfim. Eu coloquei lá. Então, gente, a pesquisa de vocês não pode ser simplesmente 3 linhazinhas, fiz a pesquisa, já sei. Não, não é nada disso. Tem que ser uma coisa fundamentada, pensando o seguinte: vocês vão desenvolver algo que vai gerar vida. Vocês vão gerar algo que vai promover o nascimento de uma vida, né? Você vai colocar ovos ali e vai nascer pintinho, né? Então, se isso aí der certo, e vai dar certo, vocês fizeram algo útil, né? Esse projeto vocês podem, inclusive, oferecer, né, para, sei lá, pessoas que, né, você tem alguém na sua família que tem sítio, eu fiz aqui uma chocadeira eletrônica, né, quer que eu construa para você, eu construo para você, portanto, enfim, é algo que vocês vão fazendo e aprendendo. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é aplicar os conceitos de lógica de programação
e integrado às ciências da natureza, né? Então, nós fizemos esse planejamento justamente para que esse conhecimento seja adquirido. Então, a lógica de programação em blocos, né? Aí vem o Arduino controlando todo o circuito eletrônico que vai fazer esse controle de temperatura. Então, eu preciso que vocês elaborem, então, um relatório de pesquisa, eu coloquei lá na plataforma. Esse relatório de pesquisa pode ser entregue apenas pelo líder, pode postar lá no chat relativo à aula, tá? Posta lá no chat, só os líderes, mas todos os integrantes dos grupos participando dessa pesquisa. Não vai ser 2, 3, 5 linhas, com certeza não. Então vai ter que ser muito bem fundamentada a sua pesquisa, o seu conhecimento dos componentes que a gente vai utilizar, entendeu? Não pode de jeito nenhum, a gente não pode de jeito nenhum fazer com que essa pesquisa fique deficiente, porque ela vai ser um marco aí na construção desse dispositivo, tá? E vai ser muito legal, porque a gente vai expor, vai demonstrar, tá? E, enfim. Agora, a montagem física, vocês não se preocupem, tá? Não se preocupe com a montagem física, porque essa montagem física, a gente vai fazer juntos, mas a montagem no Tinkercad vai ser legal, tá? Pra vocês fazerem. E é isso aí.